Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui, siga o nosso canal, aperta no sininho para você receber os novos vídeos, as novas programações que aqui estamos fazendo. E também nós temos o link aqui no YouTube para que você possa seguir as nossas redes sociais e, se Deus tocar o seu coração, também semear na nossa vida e no nosso ministério. Nós estamos no nosso segundo vídeo, onde nós falamos dos nomes dados ao povo de Deus. Quais são os títulos bíblicos, sobre o povo de Deus, sobre a igreja do Senhor, sobre o remanescente fiel? Nós aprendemos no vídeo anterior que existem mais de 70 nomes dados por Deus ao seu povo, aos seus filhos, aqueles que se reúnem de alguma maneira, aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Então é muito importante, é claro que nós não temos tempo aqui de falar os 70 nomes que a Bíblia fala, e simboliza, ou de maneira metafórica, simbólica, ou de maneira real mesmo, como um título, cujo significado espiritual e cuja aplicação nós podemos aprender muitas coisas. É o que nós estamos trazendo para vocês através desse segundo vídeo, os nomes dados ao povo de Deus, ou os nomes bíblicos do povo de Deus, tá bom? Nós já falamos no vídeo anterior sobre o corpo de Cristo, falamos sobre o templo santo, falamos sobre a habitação de Deus, falamos sobre o edifício de Deus e terminamos falando sobre a casa de Deus. Então, te convido a assistir o primeiro vídeo para que você tenha um aparato geral de tudo aquilo que nós estamos falando. Hoje nós vamos falar sobre casa espiritual, como um outro título, como um outro nome dado ao povo de Deus. Quando nós estamos falando sobre casa espiritual, nós estamos falando que esta casa, ou seja, esse povo, não é feito com materiais de construções comuns, como tijolo, areia, cimento, mas sim é uma estrutura espiritual. E aí eu te faço essa pergunta: como é que está a tua vida interior? Como é que está a tua estrutura espiritual? Quero até recomendar um livro chamado A Vida Interior, de um missionário sul-africano que escreveu mais de 250 livros preciosos, Ele escreveu um grande clássico cristão chamado Humildade, a Beleza da Santidade. É um livro que eu te indico também, maravilhoso, tremendo, onde nós aprendemos que a humildade é a mãe de todas as graças divinas. E também um outro livro que é sobre esse tema de casa espiritual, de estrutura espiritual, que é pela editora Vida, chamado A Vida Interior. A Vida Interior, de Andrew Murray. Andrew, A-N-D-R-E-W, Murray, que é o sobrenome, M-U-R-R-A-Y. É um grande escritor cristão, um grande homem de Deus que escreveu muita literatura cristã para edificar e abençoar o nosso coração. Então, o que tem a ver com casa espiritual? Qual é o texto que fala sobre isso? E o melhor texto que fala sobre casa espiritual como uma referência ao povo de Deus é 1 Pedro 2:6, onde a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, eu vou ler para vocês: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, tudo é para a glória, é por intermédio de Jesus Cristo, que nós nos tornamos agradáveis a Deus, que nós podemos, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, fazemos sacrifícios espirituais. Por exemplo, a renúncia, Toda vez que você abre mão de algo, que você renuncia a algo, no sentido positivo da palavra, você mortifica algo na tua carne, você cede algo para alguém para não entrar numa briga, num conflito, você abre mão daquilo por amor à relação, por amor à amizade, por amor ao seu cônjuge, por amor a um filho. A renúncia é um sacrifício espiritual. O outro sacrifício espiritual é a adoração ao Senhor, por mais que para muitos, glória a Deus, se tornar um deleite, algo de extremo gozo, alegria, um desfrute, já não é tanto sacrifício, mas também é considerado um sacrifício espiritual. O jejum talvez seja um dos maiores sacrifícios espirituais, que nós agradamos a Deus quando fazemos isso. É claro que não é isso que faz a diferença no sentido de que é uma espécie de barganha com Deus, jamais. Mas é uma expressão, é um sacrifício, é uma doação
de nós mesmos em consagração, em santificação ao Senhor. Ele fala aqui, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais. Ou seja, nós devemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus. A oração, a meditação na palavra, que é o que nós estamos fazendo hoje, o jejum é um sacrifício espiritual, a adoração, o louvor, todas essas disciplinas espirituais, elas exigem de nós um domínio próprio, uma autodisciplina, né? Uma diligência, um empenho, um esforço, tornando-se assim um sacrifício espiritual. A renúncia, o perdão, por exemplo. Não é fácil perdoar uma pessoa que te ofendeu, que te machucou, que te arrebentou. É um sacrifício espiritual exercer o perdão. E aí você usufrui de todos os benefícios do perdão na sua vida, em vez de sofrer com a angústia, né, com a dor, com o sofrimento, o rancor, o ódio, o ressentimento da amargura no coração. Não é isso que Deus tem para você. Então, nós somos edificados pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, com o trabalhar, com a ação, com a obra do Espírito Santo, como casas espirituais para Deus, para que sejamos sacerdócio santo, né? Todo crente, ele foi chamado para ser um sacerdote, para ser um representante de Deus na terra, para ser um intercessor em favor de outras pessoas. Isso é sacerdócio, é representarmos Cristo aqui e agora, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa mente, com o nosso coração, sermos sacerdotes. E santo, a palavra santo significa separado, dedicado, consagrado com um propósito. E nós cremos nisso, que Deus chamou eu e você como sacerdotes santos para oferecermos a Ele sacrifícios espirituais que sejam agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. Isso é muito importante, não é por nós, não é porque nós somos bons, não é porque nós temos habilidades, não. Tudo é através, é por intermédio de Jesus Cristo. Tudo deve ser não para a glória do eu, mas para a glória de Deus, para a glória do Cristo, exaltado através das nossas vidas. É assim que nós seremos edificados, como casa espiritual, como pedras vivas. Pedras são colocadas numa construção e essas pedras têm vida. Por isso pedras vivas. Vida de quem? Vida de Deus. Vida de Cristo em nós. Nós somos pedrinhas no edifício espiritual de Deus, que é a igreja de todos os santos, de todas as eras, em todos os tempos, né? Formadas por aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, no tempo que nós estamos vivendo, chamado Era da Igreja, ou Dispensação da Graça. É isso que nós somos, é isso que diz 1 Pedro 2,6. E aí eu te pergunto, como é que está a tua estrutura espiritual? Como é que está a tua vida com Deus? Você tem investido no tesouro interior do seu coração, na sua vida interior, na sua vida em Deus? Como é que está o teu tempo de oração? Como é que está o teu tempo de meditação, de reflexão na palavra de Deus? Como é que está o teu jejum, amados? Um judeu, ele jejua no mínimo 2 vezes por semana. O islâmico, que não serve o nosso Deus, o Deus da Bíblia, serve a Alá, um Deus equivocado, errado, né? Ele jejua 1 mês ao ano. Como é que está o jejum na tua vida? Você tem jejuado, você tem se abstido do alimento em consagração a Deus, você tem oferecido sacrifícios espirituais a Deus? É assim que nós formamos uma vida, uma casa espiritual para Deus. Você é casa espiritual para Deus. Outra palavra que Deus usa aqui é nação santa. Nação santa. O povo de Deus é uma nação santa. E o que nós queremos dizer com isso? Esse deve ser um grupo, ou seja, precisamos ser um grupo, precisamos ser uma nação de pessoas que se separem para fazer a vontade de Deus. Nação santa significa isso. Qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito de uma comunidade local, de um povo numa determinada área geográfica que quer realmente expressar o coração de Deus? Deve ser um grupo, deve ser uma nação de pessoas que se separem do mundo, da podridão, dessa geração perversa, dessa sujeirada que existe hoje, para realmente fazerem a vontade de Deus. Quando você acordou hoje, você brotou no seu coração um desejo de fazer a vontade de Deus? Você tem feito a vontade de Deus ou a vontade do teu eu? Você tem se movido pela palavra de Deus ou se movido pelos seus sentimentos,
pelas suas emoções, pela sua libido, pelos seus desejos, pelos seus hormônios, né? Pela sua lascívia. Não, nós somos separados como nação santa para fazermos a vontade de Deus. É o que diz 1 Pedro 2,9, nesse mesmo contexto, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa linda. Somos raça eleita, uma raça especial, uma linhagem especial. Nós somos um sacerdócio real, ou seja, nós quando nascemos de novo, fomos regenerados, nós adentramos numa linhagem real do Rei dos Reis, do Senhor Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Nós somos agora sacerdotes de Jesus, ministros da reconciliação. Somos filhos de Deus, somos uma nação santa, como eu acabei de falar. E nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é de você, você não é do seu pai, da sua mãe, você não é da sua igreja local apenas. Não, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. A minha vida não é minha, é dele. O meu querer não é meu, é dele. Eu vivo para a glória de Deus. Eu já não faço a minha vontade, eu faço a vontade dele, né? Eu não sigo já os meus caminhos, eu trilho as sendas, os caminhos, as veredas de Deus. E só assim nós vamos conseguir proclamar, declarar, evangelizar, testemunhar as virtudes, as qualidades daquele, ou seja, do próprio Cristo, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem caminhado nessa luz? Você tem vivido uma vida transparente, uma vida sincera, uma vida honesta, uma vida abundante, a vida extraordinária que Jesus prometeu para nós. Essa vida, essa qualidade de vida extraordinária que Deus tem para mim e para você. E por último, amados, o terceiro nome que nós trazemos hoje é povo de Deus. O povo de Deus, né? Até o título da nossa série é Nomes Bíblicos do Povo de Deus. Aqui no vídeo número 2. O que nós queremos dizer como povo de Deus? Esse povo, essa gente, essas pessoas maravilhosas reconhecem que foram comprados por preço e não pertencem a si mesmo. Qual foi o preço da nossa compra, né? Para que nos tornemos propriedade de Deus? Foi o sangue imolado naquela cruz. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. É o que diz 1 Pedro 2,10, diz assim: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, que a misericórdia dele extraordinária, maravilhosa, sua compaixão, a sua bondade, o seu amor revelado na cruz, foi e é e está disponível para cada um de nós. Nós não éramos povo, nós não tínhamos direito das promessas de Deus, mas graças a Deus que a partir de Jesus, o muro que havia de separação foi quebrado, foi rompido entre judeus e gentios, e agora uma nova nação, um novo povo foi estabelecido por Deus, onde as barreiras caíram, as paredes foram destruídas, e a glória de Deus invadiu também os gentios, como os judeus, todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pela sua graça, pela sua misericórdia, nós fomos alcançados e nos tornamos agora, pela graça de Deus, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, povo do Senhor. Isso nos alegra. Te alegra? Me alegra com certeza, e essa é a alegria do nosso coração. Agora temos esperança, agora temos uma fé, não uma fé vã, uma fé vaga, sem nexo, sem sentido, mas uma fé racional, uma fé inteligente, uma fé gloriosa, uma esperança firme, bem fundamentada na rocha eterna, Jesus Cristo nosso Senhor. Nosso coração está ancorado, está sustentado, está colocado, a nossa alma está ancorada sobre a rocha eterna que é Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Espero de alguma maneira ter abençoado a sua vida, seu coração. Deixa eu orar por você nessa manhã, que Deus te abençoe,
com esse lindo devocional. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar em favor dos meus irmãos. Eu quero pedir a tua graça sobre cada um deles, Pai, que possamos compreender a grandeza do nosso chamado, a grandeza da nossa vocação no Senhor. O Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos comprado, ó Deus, nos desejado, nos chamado antes da fundação do mundo. E fomos predestinados para sermos a imagem do teu Filho. Possamos compreender tudo isso, que possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Possamos viver essa vida abundante, essa vida gloriosa, essa vida abençoada, que Jesus de Nazaré tem estabelecido para nós. Abençoa cada irmão que está me ouvindo hoje, nessa manhã, toca na vida de cada um deles, manifesta a tua glória, a tua unção, teu poder, prospera o teu povo em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio a essa pandemia, essa enfermidade globalizada. Ó Deus, protege, guarda, livra, consola, restaura, toca cada um deles, Pai, baseados nas promessas do Senhor, do Salmo 91. Ó Deus, da tua glória, da tua palavra, Pai, nós tomamos posse de tudo isso. Abençoa o teu povo, as nossas casas, as nossas famílias. Nós te pedimos isso de todo o coração para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Não esqueça de dar um joinha, deixar seus comentários, da onde você está nos assistindo. Se você quiser entrar nas nossas redes sociais, aqui tem um link de como você pode fazer isso. E também aqui você pode exercer a sua generosidade. Nós temos aqui as nossas contas bancárias, temos links também, se você quiser ofertar na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família. Aqui tem um link de como você pode fazer isso através dos cartões de crédito, boleto, loteria. Tem todas essas informações aqui. Você com certeza será tremendamente abençoado e nós nos alegraremos com você. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Somos povo de Deus. Valeu, amém.